Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis, diretamente dos estúdios ECD, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Temos a alegria de anunciar que este é o podcast Áreas Contaminadas em sua 7ª temporada no ano de 2026. Nosso grande objetivo com esse podcast é aproximar todas as pessoas que atuam no mercado do GAC, trazendo conhecimento para essas pessoas. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e discussões de mercado e também conhecendo e reconhecendo melhor nossas amigas e nossos amigos que compartilham essa atuação e, por que não, essa paixão conosco. Como diz o Hemingway, quem luta ao nosso lado importa mais que a própria guerra. Nós lutaremos lado a lado com vocês, junto com vocês por muito tempo. Venha lutar conosco para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá pessoal, para todo mundo que está aí lavando a louça, passando aspirador, fazendo crossfit, preparando DDS, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 277 do podcast Áreas Contaminadas, já na sua 7ª temporada. Recentemente fizemos o nosso episódio comemorativo de 6 anos aqui com vocês. Espero que estejamos conseguindo suprir as expectativas e ajudar vocês nessa caminhada pelo GAC. Com certeza continuaremos tentando dar o nosso melhor para essa construção coletiva. Estou bastante feliz por ter vocês aqui conosco. Aqui no podcast Áreas Contaminadas misturamos material técnico com conceitos, referências, normas, artigos, com espaço para discussão e reflexão, que é o caso do episódio de hoje, e por vezes sendo espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fizeram e fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e nos contem suas belas histórias. Os nossos episódios são editados com muito carinho pela querida Lilian Coriaço Riz, que também é a nossa revisora, coordenadora, analista, estagiária, enfim, é o coração e a alma dos estúdios ECD. Os episódios são também oferecidos pela ECD Training, a nossa empresa dedicada a oferecer cursos e treinamentos in company para empresas do GAC, e oferecidos também pela comunidade de apoiadores e apoiadoras do Apoia-se. Essa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se é muito importante para a gente, primeiro porque nos ajuda a pagar os nossos boletos, mas além dessa questão financeira, também é uma demonstração muito importante de carinho que essas pessoas fazem voluntariamente para nós. Esse carinho nos mostra o quanto essas pessoas acham importante que continuemos aqui fazendo o que estamos fazendo. E saber que há pessoas que consideram o nosso trabalho relevante a esse ponto é algo muito potente, que nos dá muita força para continuar. Se você quiser e se você puder se juntar a esse grupo de atualmente 45 pessoas, é muito simples. Entre no site apoia.se/ecdambiental. Está tudo muito bem explicadinho por lá. Mais uma vez, em nome da família ECD, muito obrigado aos apoiadores e às apoiadoras. O nosso podcast conta também com 2 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho, são empresas muito importantes e renomadas do mercado que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho aqui, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é uma coisa bastante importante para a gente. O patrocínio Master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. E o patrocínio Ouro é da Vessol Group, que oferece soluções e análises químicas aqui no Brasil e no exterior. Agradecemos demais essas 2 empresas que nos ajudam muito financeiramente, dá para dizer que elas nos mantêm aqui, e também nos dão aquela força implicitamente dizendo continuem. Com certeza continuaremos por um bom tempo. Um aviso muito importante, estão abertas somente até o final de julho as inscrições para o processo seletivo da 27ª turma da pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC. O curso tem duração de 3 semestres, com aulas aos sábados o dia inteiro. Parte dessas aulas é presencial, parte é online. Das presenciais, uma parte importante de aulas práticas, que talvez seja o grande diferencial dessa pós. Temos apenas 30 vagas, das quais 20 ou 21 já foram ocupadas, então se vocês tiverem interesse, corram. Entre no site sp.senac.br, procurem pós-graduação, área de meio ambiente e gerenciamento de áreas contaminadas, se inscreva no processo seletivo. Outro aviso bastante importante é que está aberta a chamada de trabalhos para o número 3 da revista GAC. O prazo limite para envio de artigos é 31 de agosto. Se você tem uma ideia, um trabalho, um texto, considere submeter o seu artigo à revista GAC. Informações no link da revista, revistagac.com.br, no site da ESAS também, aesas.com.br. Relembro também que a parceria SENAC e a ESAS está com inscrições abertas para diversos cursos de extensão. Um deles sobre intrusão de vapores, outro de avaliação de risco, os 2 vão começar em agosto. Em setembro teremos 2 cursos práticos, um de amostragem de água, outro de sondagem, amostragem de solo e instalação de pós de monitoramento e outros cursos aí para frente. Consultem o site aesas.com.br/eventos e vejam a agenda completa. E ainda nos avisos, lembro vocês que iniciamos um produto novo aqui nos estúdios ECD, o Super Mini Podcast Ciência no GAC, onde eu pretendo falar quinzenalmente de conceitos científicos básicos aplicados ao GAC. O primeiro episódio foi sobre pressão atmosférica e a sua influência na bomba peristáltica e no MPE. O próximo vai ao ar em breve sobre potencial hidráulico e carga hidráulica. Espero que vocês gostem.
Se tiverem alguma ideia de tema para falarmos nesse super mini podcast, por favor, me avisem. Bom, pessoal, hoje vamos falar de um tema muito importante e relevante para o GAC, mas que curiosamente ainda não tínhamos tratado aqui. Eu gostaria de ter feito esse episódio há muito tempo, mas acabei não conseguindo fazer, e agora finalmente chegou a hora. Vamos suprir essa lacuna e falar do caso seminal de áreas contaminadas no mundo, que é o famoso caso do Love Canal. Espero que vocês gostem. Vamos ao episódio. O Love Canal fica na cidade de Niagara Falls, ou Niagara Falls, né? Falando em inglês um pouco mais correto. Essa cidade fica no estado de Nova York, onde ficam as famosas cataratas do Niágara, que ganharam fama para pessoas da minha geração por aparecerem muito nos desenhos do Pica-Pau. A ideia original foi de um cara chamado William Love, que queria fazer uma enorme usina hidrelétrica e um canal artificial enorme, escavado, né, que ligaria o Lago Ontário aos rios de planície ao sul, né, de Niagara Falls, e ao Lago Erie, também ao sul. Ou também, dependendo da fonte, eles dizem que ia ligar o Niágara, né, o rio Niágara do norte para o rio Niágara do sul. E ele queria fazer esse canalzão não só para a produção de energia hidrelétrica, né, de baixo custo, sendo gerada ali naquela região, como também para fazer uma rota de navegação e fazer uma cidade modelo ali do lado desse canalzão que ele ia escavar. E a escavação do canal começou então no fim do século XIX, em 1880 e alguma coisa, com cerca de 1 milha de comprimento, né? Ele acabou aí com 1 milha de comprimento, 1.600 metros mais ou menos, 15 metros de largura e a profundidade variando entre 3 e 12 metros, fazendo isso logo nos primeiros anos, né? Em outubro de 1893 foi inaugurada a primeira fábrica ali do lado do canal. Empresas siderúrgicas que demandam muita energia elétrica e outras indústrias manifestaram interesse em abrir fábricas ao longo do canal que o Sr. William Love ia escavar. Mas a coisa não deu certo. 2 grandes fatores jogaram terra no canal, aí, com perdão do trocadilho. Um deles foi o início da crise econômica, né, nos Estados Unidos, que viria a explodir em 1929. E o segundo fator é a decisão dos Estados Unidos pelo uso da corrente alternada como principal método de transmissão de energia elétrica, o que contrariava o projeto original do Mr. Love, porque a corrente alternada permitia as linhas de transmissão de longas distâncias a um custo mais baixo. Então a eletricidade não precisava ser gerada no local de uso pelas indústrias, e jogando ainda mais terra no canal do Mr. Love. Esses 2 motivos, a crise econômica e a corrente alternada, causaram uma interrupção nas obras do canal no início do século XX e aí deixaram aquele buracão enorme aberto por lá em Niagara Falls, que foi inicialmente enchendo de água naturalmente. Então, enquanto o Sr. William Love saía fora, viajava para a Inglaterra e se estabelecia lá na Inglaterra, crianças nadavam tranquilamente pelo canal que o Sr. Love construiu aí, né? É uma ironia curiosa que o Love Canal tenha sido originalmente concebido com uma comunidade dos sonhos de William Love. Ele acreditava que cavando um pequeno canal, não pequeno, né, um canal entre os rios Niágara, né, de cima e de baixo, né, o superior e inferior, seria possível gerar energia a baixo custo, hidrelétrica a baixo custo, para abastecer indústrias e as residências de sua futura cidade modelo ali. Mas, desculpe mais uma vez pelo trocadilho ao estilo tiozão do pavê, essa ideia foi por água abaixo, como vocês vão ver aqui. Vou fazer um breve corte na história do Love Canal e saltar alguns anos para frente. Em 1962, a Rachel Carson, né, também no inglês mais correto, publicou um livro que é a base para toda a preocupação ambiental que se relaciona com substâncias químicas, e o livro chama Primavera Silenciosa. Fizemos um episódio aqui sobre essa obra há alguns anos. Basicamente, Carson fala que as primaveras onde ela vivia, na Pensilvânia, estavam ficando silenciosas porque os pássaros estavam morrendo. E os pássaros estavam morrendo por causa do uso de substâncias químicas como o DDT, um inseticida organoclorado muito usado na época, mas que matava não só os insetos, mas também as outras formas de vida, e matava a curto ou longo prazo. Por isso, o DDT não seria um inseticida, mas sim um biocida, uma substância que deveria ter o seu uso controlado, restrito ou proibido por conta dos danos que causava às formas vivas, né, em geral. Esse livro foi um tremendo sucesso nos Estados Unidos, despertou uma grande preocupação com a questão ambiental, particularmente com o uso de substâncias químicas que podem causar danos, os danos não só imediatos, mas de longo prazo à saúde humana, aos ecossistemas e ao meio ambiente. Ali na esteira do livro Primavera Silenciosa, foi despertada a noção que era muito provável que as substâncias químicas podiam causar não só riscos agudos, que são os danos imediatos ao meio ambiente ou à saúde, como aconteceu, por exemplo, em Bhopal, na Índia, aconteceu também no grande vazamento de petróleo na Califórnia, e num caso famoso, que será objeto de um episódio futuro aqui, o rio Cuyahoga, em Cleveland, que pegou fogo. Mas, então, não são só esses desastres grandiosos, né? Mas as substâncias químicas no ambiente também poderiam gerar os chamados riscos crônicos. Foi isso que a Rachel Carson apontou ali.
Essa noção, esse medo do desconhecido, levou o governo dos Estados Unidos a criar, em dezembro de 1970, no governo Richard Nixon, a EPA, Environmental Protection Agency, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. A EPA teria a atribuição de realizar pesquisas sobre poluentes no meio, estabelecer valores de base, que são os valores orientadores que a gente conhece hoje, e a EPA teria a atribuição de estabelecer e aplicar padrões para a qualidade do ar e da água, bem como para os contaminantes, para substâncias químicas individuais. Ou seja, a criação da EPA se dá em 1970, muito depois, portanto, do Mr. Love começar a escavar seu canal, mas na esteira da comoção causada pelo livro Primavera Silenciosa da Rachel Carson. Mas, felizmente, antes da eclosão do caso da contaminação do Love Canal, que ocorre em 78. A atuação da EPA no caso do Love Canal foi fundamental e devemos a criação da EPA a Rachel Carson em seu livro Primavera Silenciosa. Vejam como as coisas estão bastante conectadas aqui. Voltando ao caso do Sr. Love, no início do século XX, a crise econômica e outros fatores, então, como nós falamos, fizeram o Sr. Love abandonar a escavação do jeito que estava e ele foi aí tocar sua vida lá na Inglaterra. Aí a cidade de Niagara Falls viu uma excelente oportunidade de aterrar os seus resíduos sólidos urbanos. Sim, o antigo Love Canal, aquele buracão, serviu de lixão, serviu de aterro, lixão, por mais de 30 anos. E aí, em 1940, a Hooker Chemical, Hooker Chemical é uma empresa com sede em Rochester, também no estado de Nova York, a cerca de 150 km de Niagara Falls, instala uma unidade ali do lado do Love Canal, atraída pela disponibilidade de água, pela energia elétrica barata e pela abundância de sal de minas próximas, além de ter um lugar excelente para enterrar seus resíduos dessa unidade que eles iam instalar e de outras unidades que eles tinham, e enterrar os resíduos naquele buracão que era o Love Canal, claro. A Hooker Chemical era uma fábrica de cloro e álcalis, como já dissemos em outros episódios, é um problemaço para a contaminação. Para começar, falando rapidamente do processo produtivo, esse tipo de indústria usa água com cloreto de sódio dissolvido, uma salmoura, então água e cloreto de sódio, aplica uma grande quantidade de energia elétrica para fazer a eletrólise. Essa eletrólise separa o sódio do cloro, o sódio do cloreto, na verdade, o íon cloreto, cada um deles indo para um eletrodo. Por isso, havia necessidade de muito sal, de muita água e muita energia elétrica. Acontece que naquela época o eletrodo mais eficiente aí, principalmente para o lado do cloro, é o mercúrio, o eletrodo de mercúrio, a célula de mercúrio, o que gera, como vocês podem imaginar, uma contaminação muito severa, muito importante de mercúrio. Mas, além disso, a fabricação dos álcalis a partir do sódio também possui muitas etapas e muitos processos potencialmente contaminadores. Mas, do outro lado, se tem problema na fabricação dos álcalis, um problema também gigantesco vem da fabricação do cloro, que cloro é a base para a indústria química e também dos próximos passos da indústria química de produtos clorados. O primeiro produto era o clorobenzeno. E aí, portanto, clorobenzeno, então o benzeno é uma matéria-prima importante para a Hooker Chemical. E o clorobenzeno era um produto que potencialmente vazaria e contaminaria. E aí, tanto o benzeno quanto o clorobenzeno foram encontrados em grande quantidade no caso do Love Canal. E a partir do clorobenzeno eram fabricados também TCE e PCE. E aí, se hoje lidamos com contaminações de TCE e PCE que vazaram por terem sido usados como desengraxantes, imagine a situação de uma fábrica de PCE, uma fábrica de TCE na década de 40, na década de 50. Bom, a partir do clorobenzeno eram fabricados também inseticidas organoclorados, óleos esses inseticidas de novo aí. Poderia ser o DDT, o que seria irônico, por causa da Rachel Carson, mas era um parente mais tóxico do DDT, que era o HCH, o hexaclorociclohexano ou pó de broca. É o mesmo contaminante do caso das indústrias Matarazzo e o mesmo contaminante da Cidade dos Meninos aqui no Brasil. Bom, durante a Segunda Guerra, a Hooker Chemicals foi uma das principais fornecedoras do dodecil mercaptano para a fabricação de borracha e também de tricloreto de arsênio, cloreto de tionila e hexaclorobenzeno. Bom, vocês podem imaginar a quantidade de possíveis contaminantes da Hooker Chemical em Niagara Falls, certo? Mas, com o perdão do novo trocadilho, o buraco era mais embaixo. Então, entre a chegada da Hooker Chemical em 1940 e sua saída no local, que é um bairro com cerca de 36 quarteirões em 1953, a Hooker Chemical depositou no canal aberto pelo Mr. Love cerca de 19.800 toneladas de resíduo, aí compostos com soda cáustica, com hidrocarbonetos clorados e muitas outras coisas que vocês já imaginam, a uma profundidade entre 6 e 12 metros. Em 1953, a empresa recobriu os resíduos com uma camada de argila e vendeu simbolicamente a área para a prefeitura por $1, para a prefeitura de Niagara Falls construir o distrito escolar ali.
O contrato dessa venda de $1 dizia que o outorgado, ou seja, o município, assumia a responsabilidade pelos resíduos e não podia entrar de jeito nenhum com nenhum pedido de indenização contra o outorgante, a Hooker Chemicals. E aí começaram a construir o distrito escolar. Em janeiro de 1954, o arquiteto que estava tocando a construção da escola escreveu ao Comitê de Educação informando que durante a escavação os trabalhadores descobriram 2 depósitos de resíduos cheios de tambores, daqueles tambores de 200 litros, contendo resíduos químicos. Foram descobertos posteriormente mais de 21.800 tambores enterrados, sendo quase 7.000 com HCH e 2.000 com clorobenzeno. Mas os caras continuaram construindo o distrito escolar. Após a conclusão dessa construção, em 1955, mais ou menos 400 crianças frequentavam a escola. Neste mesmo ano, uma área da escola desabou, expondo tambores com produtos químicos que se enchiam de água durante as tempestades, que criava também grandes poças onde as crianças gostavam de brincar, naquelas poças d'água perto dos tambores. Em 1957, a prefeitura construiu o esgoto para as residências. Durante a construção das camas de brita dos esgotos, as equipes de construção romperam a camada de argila, é claro, abrindo brechas na parede do antigo canal. A obra removeu a parte da camada protetora de argila para usar como terra de aterro para a escola na Rua 93, ali perto, e perfurou buracos nas paredes de argila para instalar as tubulações de água. Isso, claro, permitiu que os efluentes tóxicos escapassem quando a água da chuva, que não era mais retida pela camada de argila, carreava esses efluentes pelas frestas das paredes. Assim, os produtos químicos enterrados puderam migrar, sabe Deus para onde. E até meados da década de 70, os moradores, virava e mexia, reclamavam de odores, um cheiro esquisito de produto químico. Tambores poderiam ser vistos estourando nos quintais e as árvores estavam ficando pretas. Crianças voltavam da escola com queimaduras nas mãos. Em resumo, uma bobagem atrás da outra, um negócio impressionante. E aí lá na frente, em 1977, os departamentos estaduais de saúde e conservação ambiental ligados à recém-criada EPA iniciaram um programa intensivo de amostragem e análise de ar, solo e água subterrânea após a identificação de várias substâncias químicas no ar dos porões de algumas casas adjacentes ao Love Canal. Blocos de concreto nas fundações das casas apresentavam evidências de exposição a produtos químicos. Crianças ainda brincavam em parques infantis afetados pela superfície do aterro até um ano depois, quando o Departamento de Saúde do Estado de Nova York finalmente classificou a área como uma ameaça à saúde humana e ordenou, então, em 78, a restrição de acesso ao aterro. Quando o Estado de Nova York interveio no Love Canal em abril de 78, 230 adultos e 134 crianças viviam nas casas com quintais diretamente no canal. 410 alunos frequentavam a escola. E o que fez estourar o caso foi em 1978, após uma inundação, o aterro ficou exposto e veio à tona um upward, ou seja, brotando do solo aquela água com um monte de coisa, E os produtos químicos então subiram à superfície, além de deixarem visíveis alguns tambores. E após isso, os odores pioraram, as árvores e jardins apodreceram, produtos oleosos foram descobertos, inclusive em blocos de algumas casas. As casas adjacentes ao Love Canal, foram as mais afetadas, mas a contaminação também se espalhou ainda mais. Um dos edifícios mais severamente afetados foi a escola primária da Rua 99, localizada diretamente no topo da trincheira. Os potenciais efeitos na saúde das crianças pequenas tornaram-se naturalmente uma preocupação imediata para os moradores. Somente diante dessa situação, o secretário da Saúde de Nova York declarou a área como aquela ameaça para a saúde e bem-estar humanos, ordenando nesse momento que o acesso ao local fosse restringido. Então, 1978. Em 79, a EPA anunciou resultados de exames de sangue apontando que 33% dos moradores tinham danos cromossômicos, contra uma média nos Estados Unidos de 1%. Estudos ainda apontaram que tinha lá maior número de bebês com baixo peso ao nascer em relação à média do estado de Nova York. Ratos do campo tinham vida média de até 29 dias, contra 49 desses animais de outras áreas. Ainda em 1979, a EPA publicou que os residentes apresentavam taxa anormalmente alta de abortos espontâneos. Outros indícios foram identificados, mas como vocês imaginam, era muito difícil, ainda é, comprovar que as doenças e os danos à saúde eram inequivocamente causados pela contaminação e não, por fumar ou por comer salsicha. Então isso era um grande problema que eles tinham naquele momento. Para vocês terem uma ideia da situação, o administrador da região 2 da EPA, em 1979, disse o seguinte: tambores de resíduos corroídos podiam ser vistos se despedaçando nos quintais. Árvores e jardins estavam ficando pretos e morrendo. Uma piscina inteira havia sido arrancada da sua fundação, flutuando agora em um pequeno mar de produtos químicos.
Poças de substâncias nocivas foram apontadas para mim pelos moradores. Algumas dessas poças estavam em seus próprios quintais, outras no terreno da escola. Em todos os lugares o ar tinha um cheiro fraco e sufocante. Crianças voltavam das suas brincadeiras nos quintais com queimaduras na mão e no rosto. O comissário de saúde do estado de Nova York recomendou à época que as pessoas evitassem os porões e evitassem consumir vegetais plantados ali. E muito importante, recomendou que mulheres grávidas e crianças menores de 2 anos saíssem da área imediatamente. Bom, o poder público local atuou para remediar os danos, remediar entre aspas, os danos causados pela tragédia do Love Canal. Num primeiro momento, os resíduos não foram removidos, mas as autoridades tentaram conter o avanço dos resíduos, dos contaminantes, por meio de trincheiras e bombeamentos. O início do velho e bom pump and treat, que surgiu aí, não com os postos de bombeamento, mas com trincheiras escavadas e bombeamento. E o mesmo administrador da EPA, o Eckhard Beck, em 79, ele escreveu o seguinte no site da EPA: suspeitamos que existam ainda centenas de locais de descarte de produtos químicos como esses em todo o país. Muitos desses antigos aterros são bombas-relógios com pavios acesos. Seu conteúdo está se infiltrando lentamente no solo, e a próxima vítima pode ser uma fonte de água sensível. A presença de vários tipos de substâncias químicas tóxicas no ambiente tornou-se cada vez mais comum, um fato que o presidente Jimmy Carter chamou de uma das descobertas mais sombrias da era moderna. As vendas de produtos químicos nos Estados Unidos ultrapassam agora, em 1979, a impressionante marca de 112 bilhões de dólares por ano, com cerca de 70 mil substâncias químicas em circulação. O caso Love Canal pode ser adicionado a uma lista crescente de desastres ambientais envolvendo substâncias químicas tóxicas que vão desde trabalhadores da indústria afetados por distúrbios nervosos, por câncer, até a descoberta de substâncias químicas nocivas no leite materno. Por meio dos programas ambientais que administra, a EPA está tentando estabelecer uma série de leis no Congresso em torno do problema das substâncias tóxicas. A Lei do Ar Limpo e Água Limpa, a Lei da Água Potável Segura, a Lei dos Pesticidas, a Lei da Conservação e Recuperação de Recursos, Lei de Substâncias Tóxicas, cada uma delas é um elo essencial. Estamos trabalhando para assegurar que os inventários estaduais de áreas de descarte de resíduos industriais incluam avaliações completas de quaisquer perigos potenciais criados por essas áreas. Além disso, a EPA propôs recentemente um sistema para garantir que as mais de 35 milhões de toneladas de resíduos perigosos produzidos anualmente nos Estados Unidos sejam descartados com segurança. Embora estejamos tomando medidas enérgicas para garantir o gerenciamento seguro de resíduos, ainda persiste a questão da responsabilidade por acidentes decorrentes de resíduos descartados anteriormente a essas leis. É uma lacuna importante, mas sem dúvida essa questão será abordada de forma eficaz no futuro. Lembrando, o cara falou isso em 1979, tá, pessoal? Ele continua: em relação à questão da responsabilidade, se forem detectados riscos à saúde, quanto nós, como cidadãos, estamos dispostos a gastar para corrigir a situação? Quanto risco estamos dispostos a aceitar? E quem vai arcar com os custos? Essas eram perguntas que não saíam da cabeça das pessoas lá naquele momento e ainda hoje permeiam o pensamento, embora hoje a gente já tenha as coisas mais estruturadas. O Eckhard Beck finaliza seu texto dizendo assim: um dos principais problemas que enfrentamos é que a propriedade dessas áreas muda frequentemente de mãos ao longo dos anos, dificultando a determinação da responsabilidade em caso de acidente. E não existem mecanismos seguros em vigor para determinar essa responsabilidade. Está ao nosso alcance exercer controles inteligentes e eficazes, concebidos para reduzir significativamente esses riscos. Uma tragédia, infelizmente, nos obrigou a decidir sobre o nível de comprometimento que desejamos para evitar futuros desastres como o Love Canal. E não podemos esquecer que ninguém pagou um preço tão alto quanto os moradores do Love Canal. Bom, e com essas declarações aí, e mais com toda a comoção causada pelo caso Love Canal, o Love Canal levou à criação do CERCLA, sobre o qual falaremos um pouco adiante. Em 1978, então o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, do Partido Democrata, anunciou uma emergência de saúde pública federal sobre o Love Canal, solicitou a alocação de fundos federais e ordenou que a Agência Federal de Assistência a Desastres auxiliasse a cidade de Niagara Falls na recuperação da área do Love Canal. Foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que fundos de emergência foram usados para uma situação que não fosse um desastre natural, como terremoto, furacão e tal. Em 1980, muito por conta do caso do Love Canal, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o CERCLA, Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act, também chamado de Lei do Superfund, que criou um imposto para as indústrias químicas pagarem, as indústrias petrolíferas e outras indústrias com potencial de causar casos como o do Love Canal. E o CERCLA forneceu ampla autoridade federal para a EPA responder diretamente a liberações ou ameaças de liberações
de substâncias perigosas que possam colocar em risco a saúde pública ou ao meio ambiente. O CERCLA também criou uma lista nacional de prioridades, uma lista de áreas que tinham prioridade na investigação e remediação. O Love Canal, claro, foi a primeira área dessa lista do Superfund. A área foi, como eles falam por lá, limpa e excluída da lista em 2004. Então ela teria sido reabilitada em 2004, a um custo de 400 milhões de dólares e removendo de lá pelo menos 950 famílias, além de um monte de reforma nos imóveis que permaneceram por lá. E é interessante dizer que em 1968 a Hooker Chemical, a indústria responsável pela contaminação lá no Love Canal, deixou de existir. Ela foi comprada pela Occidental Petroleum, também conhecida como Oxypetroleum, empresa fundada na Califórnia em 1920, que explorou petróleo e gás na América Latina, Oriente Médio, Líbia e nos Estados Unidos. Interessante que ela foi a grande pivô do litígio com o governo do Equador em 2006, sobre o qual nós falamos em um episódio recente aqui. Em 2025, a receita da empresa, a Occidental Petroleum, foi de quase 22 bilhões de dólares, com lucro líquido de 3 bilhões de dólares. Ela foi processada pela EPA, como controladora da antiga Hooker Chemical, e em 1995 pagou 129 milhões de dólares como compensação. Lembrando, o lucro líquido dela em 2025 foi de 3 bilhões. Ela pagou em 95 129 milhões, com uma compensação ali naquele momento e mais a obrigação de investigar, remediar e monitorar a área. A Occidental transferiu a responsabilidade pela manutenção do local para sua subsidiária, a Glen Springs Holdings. Uma das formas de tirar das suas costas, principalmente a questão de imagem. O dinheiro continuava saindo de lá. E como a lei do Superfund continha uma disposição de responsabilidade retroativa, que senão os caras tinham escapado disso, a Occidental foi responsabilizada pelo gerenciamento ambiental da área, mesmo tendo seguido todas as leis aplicáveis dos Estados Unidos, ao descartar esses resíduos dos anos 40 e 50. Notem que o CERCLA é de 1980 e serviu de base para o arcabouço legal em outros lugares, como o Brasil. Então o CERCLA é a inspiração para muitas leis ambientais, inclusive as do Brasil. Então, repetindo aqui, o CERCLA é um ato normativo que instituiu a lei do Superfund, de caráter compensatório e preventivo, emergiu da necessidade de lidar com as consequências como as decorrentes do desastre no Love Canal. Representou o início de uma geração de leis relacionadas à temática ambiental. Foi posteriormente alvo de emendas como a SARA, Superfund Amendments and Reauthorization Act, de 1986, seguida pela Lei de Política Ambiental Nacional, a NEPA, pelas alterações da Lei Federal de Controle de Poluição de Água e outras coisas. O propósito do programa Superfund é tratar das ameaças à saúde humana e ao meio ambiente que decorrem de liberações ou potenciais liberações de substâncias nocivas, substâncias perigosas, no solo. No solo, isso é interessante a gente saber. A responsabilidade de gerenciar as atividades do programa passa a ser responsabilidade principalmente da EPA, dos Estados Unidos, providenciando as medidas preventivas ou as formas de mitigação dos danos já ocorridos. O Superfund foi estabelecido para garantir o financiamento de ações de resposta, usando um mecanismo interessante de tributação, criando uma estrutura de responsabilidade abrangente, para identificar um número considerável de partes envolvidas. O valor inicial do fundo para a remediação das áreas onde o poluidor, o causador da contaminação, não pudesse ser identificado, ou não pudesse pagar por falência, por exemplo, entre outros mecanismos, era de aproximadamente 1,6 bilhões de dólares por ano. Esse valor cresceu até ultrapassar os 8 bilhões de dólares por ano, mas foi gradualmente sendo reduzido pelos governos subsequentes. O Jimmy Carter, como a gente sabe, ele perdeu as eleições para o Reagan em 1980, que foi reeleito em 1984, então foram 8 anos de consolidação do neoliberalismo, ou seja, da redução do papel do Estado. Isso tem reflexos também na EPA e no Superfund. 3 aspectos principais circundam a responsabilidade civil decorrente do CERCLA. A responsabilidade solidária, é objetiva, então não depende da intenção, não depende da culpa, e possui efeitos retroativos. A lei CERCLA balizou o esquema de responsabilidade civil nos Estados Unidos, delimitando quem são os responsáveis pela reparação dos danos ambientais. Os chamados parte potencialmente responsáveis são chamados possíveis poluidores que poderão ser responsabilizados pelos danos, que é a contaminação. Em regra, poderão ser responsabilizados. Aí é interessante, essa parte da lei do CERCLA. Podem ser responsabilizados o proprietário atual ou empreendedor que atua no local, o proprietário ou empreendedor do local no momento da ocorrência do dano ambiental, ou a pessoa física ou jurídica que encaminhou material perigoso ou material contaminante para descarte no local, e ainda o transportador do material contaminante. Todo esse esquema de responsabilidade do CERCLA, estabelecido pelo CERCLA, mudou os imóveis comerciais e industriais, tornando os vendedores responsáveis pela contaminação de atividades anteriores. O que significa que eles não podem passar a responsabilidade para os compradores com desconhecimento, sem qualquer responsabilidade.
E os compradores, por sua vez, devem estar cientes das responsabilidades futuras. Todo mundo, então, passa a ser responsável. No Cérculo está estabelecido claramente que tanto o proprietário ou usuário atual, quanto o proprietário ou usuário na ocorrência do fato, respondem conjuntamente pelos danos ambientais. Na mesma linha, a lei estadual, do Estado de São Paulo, a 13577, tenta também falar sobre isso, da responsabilidade, no seu artigo 13, dizendo o seguinte: são considerados responsáveis legais e solidários pela prevenção, identificação e remediação de uma área contaminada. 1. O causador da contaminação e seus sucessores. 2. O proprietário da área. 3. O superficiário. 4. O detentor da posse efetiva. Então isso fez com que todo mundo tomasse cuidado com as áreas contaminadas, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Bom, saindo do Cérculo, voltando para o Love Canal, a repercussão do caso foi enorme naquele final dos anos 70, na esteira do fim da Guerra do Vietnã, o fim da Guerra do Vietnã foi em 1975, e do Zeitgeist, o espírito da época, que era de paz e amor, e o ambientalismo estava nessa história aí de paz e amor, fim da Guerra do Vietnã e tal. Também a imprensa investigativa dos Estados Unidos estava no seu auge, decorrente dos desdobramentos do caso Watergate, levado a cabo por 2 jornalistas do Washington Post, e esse caso Watergate leva à renúncia do presidente Richard Nixon em 1974. O seu vice assumiu e perdeu as eleições. Era um cara republicano, perdeu as eleições justamente para o Jimmy Carter em 76. E o Jimmy Carter que aprova a lei do Superfund. Então tudo isso aí interligado aí na política estadunidense, o espírito da época, o fim da Guerra do Vietnã, o ambientalismo, o Jimmy Carter presidente, a criação da EPA e o Superfund, o Cérculo. Bom, em 1976, 2 repórteres coletaram amostras em ETS e encontraram substâncias químicas tóxicas lá no Love Canal. Em 78, aí já no auge da coisa, outro jornalista escreveu mais de uma centena de notícias sobre os resíduos tóxicos no Love Canal, encontrando defeitos congênitos e muitas anomalias nas pessoas que moravam lá, como pés, mãos, pernas aumentadas. Ali descobriram um aterro de resíduos que estava contaminando o abastecimento de água da cidade. Ele aconselhou os moradores locais a criarem um grupo de protesto, também muito comum nos Estados Unidos nos anos 70. Em 78, o Love Canal torna-se um evento midiático nacional, com artigos referindo-se ao bairro como uma bomba relógio de saúde pública e uma das tragédias ambientais mais terríveis da história dos Estados Unidos. Após as famílias do Love Canal serem removidas de lá, o canal foi coberto por uma manta de PAD, argila e solo orgânico, em uma área cercada que foi declarada permanentemente interditada, enquanto dezenas de casas abandonadas foram demolidas e aterradas ali. O restante da área do Love Canal, fora do canal, foi declarado seguro pela EPA e uma empresa pública assumiu a propriedade dos imóveis abandonados que foram reformados e vendidos. A partir de 1990, 260 casas foram reformadas e revendidas a preços que iam de 20% a 50% abaixo do valor do mercado. Os novos moradores da área se sentiram seguros, por conta das extensas investigações realizadas na região e também, aproveitando os preços baixos ali. Parte da remediação era remover os resíduos e destinar a um aterro ou incinerar. 80 caminhões, pelo menos 80 caminhões, foram enviados para incineradores fora do estado de Nova York. Parte dos resíduos também acabou num aterro na cidade de Wheatfield, a 16 quilômetros ali do Love Canal. O aterro foi operado pela Niagara Sanitation Company para resíduos municipais e industriais de fábricas como a Carborundum, a Bell Aerospace e a Frontier Chemical. Moradores próximos ao aterro frequentemente reclamavam de odores, resíduos expostos, água colorida e condições geralmente inseguras, especialmente para as crianças. Em 68, durante a construção do LaSalle Expressway em Niagara Falls, os resíduos do Love Canal foram escavados para construir essa rodovia e também acabaram no tal do aterro sanitário de Wheatfield. As autoridades municipais de Wheatfield ignoraram as preocupações dos moradores, mas nos anos seguintes muitos moradores desenvolveram câncer e outras doenças misteriosas que confundiam os médicos, como sempre. Em 2012, a EPA do estado reverteu a posição de longa data, dizendo que a remediação do aterro de Wheatfield era desnecessária e falaram que era necessária. Em 2014, o Departamento de Conservação Ambiental lá do estado de Nova York conseguiu que a Green Springs Holdings, lembra, a subsidiária da Occidental responsável pela manutenção do Love Canal, pagasse pela remoção dos resíduos do Love Canal do aterro de Wheatfield. E aí, somente em dezembro de 2015, o aterro foi declarado uma área do Superfund. Ainda na extensão do caso, um processo judicial de 2017 afirmou que a criação de um duto de salmoura construído pela Hooker ao longo da borda do aterro, usado para transportar salmoura do condado de Wyoming até sua fábrica em Niagara Falls, pode ter criado um canal
preferencial, né, um caminho preferencial para a migração das substâncias químicas provenientes dos resíduos enterrados. Ironicamente, alguns dos moradores que viviam perto do aterro de Wheatfield haviam se mudado para lá quando foram retirados das suas casas no Love Canal. Então foram tirados do Love Canal, que estava inseguro, puseram em Wheatfield, do lado do aterro, onde iam os resíduos do Love Canal, né? Isso é muito louco. O nosso amigo Paulo Negrão visitou a área do Love Canal recentemente, acho que 2019, fez um vídeo muito interessante mostrando alguns pontos de monitoramento, alguns pós de monitoramento, alguns outros pontos, e alguns imóveis que as pessoas não saíram, bem como imóveis novos das áreas que foram reabilitados para uso declarado. Recomendo que assista esse vídeo do Paulo Negrão. E na descrição deixo outros links com materiais que usei para fazer esse episódio, muita coisa sobre o caso do Love Canal, certamente o caso mais importante conhecido do GAC mundial, que mudou leis ambientais dos Estados Unidos, inspirou leis no mundo todo, inclusive no Brasil, e praticamente criou o GAC como nós o conhecemos no mundo inteiro. Esse é só um pequeno recorte, né? Muita coisa interessante aí ficou de fora. Talvez a gente possa, em outros episódios ali na frente, detalhar um pouco mais sobre a investigação, sobre a remediação. Tem bastante material sobre isso, principalmente no site do Superfund, e a gente pode se debruçar sobre isso. Mas aqui a gente queria dar um panorama geral, né, do histórico e da relação entre a história, a política, a contaminação, tudo isso mostrando para vocês como tudo está interligado, né? E o principal, né, as pessoas foram afetadas, né? Aquelas pessoas foram afetadas por um misto de responsabilidade e desconhecimento que a gente espera que não ocorra mais, né? Nem ali e nem em lugar nenhum. Bom, esse foi o nosso episódio sobre o Love Canal, um episódio que eu queria fazer há muito tempo e finalmente consegui. Aliás, me diga o que acho desse tipo de episódio, temos outros já feitos aqui, como Cidade dos Meninos, o de Adrianópolis, de Santo Amaro da Purificação na Bahia, o de Potosí e o caso de East Palestine. Eu tenho a ideia de fazer mais, eu gostaria que vocês me dissessem se gostam desse tipo de resgate histórico de casos grandes. Enfim, eu gostei do resultado, espero que vocês também tenham apreciado. Agradeço aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil e a Vessol Group, agradeço às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se. E claro, agradeço especialmente a companhia de vocês por aqui, nos ouvindo todas as semanas, acompanhando as ações que promovemos em prol de um GAC mais unido, mais justo, mais tecnicamente preparado e mais feliz. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos nos estúdios ECD. Peço que continuem conosco nesse podcast, que está disponível no Spotify, agregadores, também no YouTube e no Substack. Continuem conosco na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio, e está também no Substack. Continuem conosco no Instagram, @ECDambiental, no canal Áreas Contaminadas do Telegram, no meu perfil pessoal no LinkedIn, Marcos Tanaka Riz. Enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.